saindo do off e entrando no on. Copa do Mundo é o tema do ano de 2022, né? No final de novembro vamos ter a 22ª Copa do Mundo do Catar. Vamos ver aí se a seleção brasileira dispara, né? Ou fica um pouquinho na frente aí, ou as seleções europeias, a Alemanha pode empatar, né? A Itália tá fora, a França pode encostar também, né? A Espanha pode sair do mono também, né? A Espanha e a Inglaterra lutam aí para sair do mono. A Argentina também, né? Pode chegar aí, finalmente o Messi pode conquistar o seu título, né? Agora eu vou falar de 1958. 1958, hein? Getúlio Vargas cometeu suicídio, era o ano do Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, hein? O presidente construtor aí deu a ordem para construir Brasília. Também foi um ano desastre, né? No Rio de Janeiro morreram desastre de trem, morreram 300 pessoas, né? Nascimento de dois ícones aí da música, né? Da música internacional aí, 1958, o falecido Michael Jackson e a Madonna, né? Continua viva aí, né? Nos anos de 1958, né? Depois da tragédia aí da política, né? O Brasil tentando pedir um empréstimo de 300 bilhões aí para poder continuar a construção, né? De Brasília aí, nomeou um novo ministro. 1958 foi o ano que o Brasil deixou de ser vira-lata no futebol, né? O Brasil, como você sabe, o Brasil jogou os anos com aquela camisa branca, que todo mundo fala que dá azar, né? O Brasil também teve problemas aí da dívida entre os paulistas e cariocas, né? As seleções, a maioria dos dirigentes colocaram jogadores cariocas, né? E conseguiram montar aí uma seleção. O nível de vida dos suecos era excelente. E aí os europeus, né, a FIFA resolveu mais uma vez, mais uma vez não seguiu aquela regra, né? Uma hora é sul-americano, outra hora é europeu. Mais uma vez seguiu. Como você sabe, teve a Copa da Suíça em 54 e 58 a Suécia. Copa da Suécia, que apresentou aí a própria campeã, né, da outra Copa lá do Fritz Walter, o Han, né, já ainda continuava lá em 58, né? Tivemos também a Argentina, né? A Argentina finalmente, né, depois de boicotar os campeonatos, resolveu jogar na Europa, né? E aí trouxe alguns veteranos da história, né? O goleiro Carriço, o mais novinho, né? O Corbata que fez gols nessa Copa de 58, né? O famoso Labrunha, veterano, é por isso. Mas essa Copa de 58, antes de falar do Brasil, foi uma Copa também de vexames. De vexame, e pela primeira vez na história, você sabe que normalmente nessas Copas do Mundo, ou o europeu toma o cacete, ou o sul-americano toma o cacete, né? E essa Copa de 58 foi quando a Argentina, com esse veterano, né? Um veterano Labrunha, jogador famoso aí,
dos maiores da história aí da Argentina, jogou contra a Tchecoslováquia e eles perderam de 6-1. Horrível, né? Horrível. Participação aí e ficou em último lugar do grupo, né? Para tirar das curiosidades do sarro, né? De tirar sarro também. Aí tivemos, como eu falei, a Alemanha, e outra seleção também de destaque, 58, era a favorita, né, para muitos, a seleção francesa, né? Tinha o Pierre Antony, tinha o maior artilheiro, né? Ultrapassou o Coches, né? E conseguiu, quem diria, hein? O Coches fez uma marca de 11 gols lá naquela Copa de 54. E em 1958, outro jogador aí, francês, o Jules Fontaine. Pois é, o cara conseguiu bater o recorde aí do Coches. O cara conseguiu incríveis 13 gols em uma Copa só. Imagine, se você contar, você sabe quantos gols o Pelé fez somando várias Copas do Mundo? 12 gols. Esse Fontaine, numa Copa só, fez 13 gols, numa Copa só. Então, até hoje, ele é o recordista de uma Copa só. Lá tem um Klose da Alemanha, que fez 16, né? Ultrapassou o Ronaldo, mas ele precisou de várias Copas e foi fazendo gols em cada Copa, até chegando à marca de 16, é o maior artilheiro. Mas o maior artilheiro numa Copa só é o francês Jules Fontaine. E era uma das favoritas, né? Era uma das favoritas da Kopaevski, que era um jogador que nasceu na Polônia, depois se radicalizou lá, naturalizou lá francês, né? O Kopaevski, o Raimundo Kopa. E a seleção, pelos europeus, né? Jornalistas, né? E sobre a seleção brasileira, a seleção brasileira tinha alguns jogadores experientes, né? O próprio Didi, que tinha jogado na Copa de 54, que acabou sendo boicotado lá no Real Madrid, né? Dizem que ele foi boicotado pelo Di Stéfano, o grande jogador lá do Real Madrid. O Didi era um folha seca, um excelente jogador, um dos maiores jogadores da história do Brasil aí. O Didi, chamado de folha seca pelo tipo de cobrança de falta que ele fazia, né? E ele foi o grande jogador dessa Copa do Mundo aí de 1958, né? O Pelé foi o rei do futebol a partir desse, mas o grande jogador dessa Copa foi o Didi. Didi ali silenciosamente foi armando a equipe. Tinha o próprio Gilmar, né, que começou no Corinthians, começou no Jabaquara, foi pro Corinthians e depois ganhou muitos títulos do Santos, né? Gilmar do Santos também um dos maiores goleiros da história, já é falecido também. Assim como o experiente, né, o Djalma Santos, que já tinha jogado na Copa anterior, o próprio Bellini do Vasco, né, renovado, o Orlando Peçanha, que depois entrou no lugar do Bauer, que tinha jogado lá em 50 e 54. O Zito, né? O Zico substituiu o Brandãozinho da Portuguesa, né? Jogou lá em 54. O Zito, grande jogador do Santos também. A quem não sabe, ele tem uma estátua ali do lado da Vila Belmiro, né? O Zito. Não é o Zico lá, o jogador do Flamengo, é o Zito com T. Muita gente não vai lembrar desse jogador, mas o santista lembra pelos títulos, né? O cara ganhou tudo, né? O Zito. Aí depois no meio campo o próprio Didi, como eu falei, né? O Didi e antes era o Dida, né? O Dida do Flamengo, mais experiente, mas depois durante a Copa ele acabou sendo substituído pelo Pelé. O próprio Joel começou como titular e depois foi substituído pelo Garrincha, isso tudo a pedidos, né? Teve um psicólogo que avaliou o Garrincha como uma deficiência, né, cognitiva e viu o Garrincha se tornou o que tornou e o psicólogo, o psiquiatra, foi dispensado dessa história. Foi que o Garrincha não girava bem das bolas, né? Ele jogava bem, tinha a perna torta, mas a cabeça dele
cabeça infantil, né? Infantilizada. Era verdade isso aí? Só sei que, na realidade, essa parte particular, mas o que interessou mesmo é o jogo, a vitória e os prêmios, né? O que o jogador é, o que foi, fora dos gravados, o que importante é o que a pessoa fez. Ele pode ser desmiolado fora, mas o cara coloca um particular aí para tentar denegrir. Mas isso aí que eu tô falando tá no livro e tá no jornal da época, né? Nada que eu falo aqui é inventado, né? Isso foi lido, tem os livros lá atrás, tem um comentário. Agora você pode criticar o cara que falou lá atrás, né? Eu tô citando como jornalista, né? Sempre colocar uma fonte, né? Pedir a fonte, printar a fonte e colocar aí. Eu não coloco tudo que eu falo, senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Tudo que eu falar for uma prova, usar como prova, aí não, isso é falado sempre nos livros, ou então muito falado, né? Ao tipo daquele livro A Verdade sobre Pelé, que é, na verdade, a verdade sobre os fake news do Pelé, né? E você olha o título assim e fala, opa, os haters, né, os contrários do maior jogador, vai olhar, opa, esse livro deve ser legal, a verdade deve ter uns podres, né? Não. Aí, na verdade, é os fake news. Então, o Vavá, né, começou como Mazola, o jogador mais fino, né? O Mazola é conhecido como o maior jogador aí centroavante do Palmeiras e naquelas eleições da revista Placar, né, dos clubes. Colocaram os 11 melhores. Existe uma época na revista que resolveram fazer um projeto dos maiores clubes, dos maiores jogadores dos clubes em todos os tempos. Aí fizeram da maioria dos clubes brasileiros. E aí, no caso, o pontual, né, para ser pontual aí, citar a revista Placar, uma das maiores revistas que já existiu aí hoje, ia cair daí, tem outras aí. E citou Mazola como na primeira eleição, né? Depois a turma nova foi mudando. Na primeira eleição eles teve o Mazola aí como o melhor centroavante do Palmeiras, né? Também jogou, exemplo daquela partida lá que o Santos, a maior partida mais emocionante da história do Brasil, né? Segundo alguns, a vitória do Santos sobre o Palmeiras de 7-6. O Mazola estava lá naquele jogo, né? E o maior jogo aí, Santos e Palmeiras, aí você vê 7-6 pro Santos aí. O Santos metia 5-1, depois o Palmeiras virou de 6-5, depois o Santos virou de novo. Aí, essa história foi verdadeira também, vocês podem pesquisar aí. Por isso que tem o projeto de leitura. Eu estou falando de projeto de leitura aqui. Cada ponto é um projetinho de leitura, uma pontuação. Vocês podem pesquisar aí esses fatos todinhos aí que ocorrem. Na verdade, o vídeo é um ninho de curiosidades, né? De fatos elencados aí. Aí depois o pessoal fala que na ponta esquerda, que é um ponto esquerda mesmo, da época, era o Pepe, né? E o Pepe ficou na reserva. Aí quem pontuou, apesar do Feola, né? Colocar aí foi mais estratégico, né? Na verdade, o Zagallo corria, fechava pelo meio de campo. Então você tinha mais marcação na hora do jogo. A defesa sofreu sufoco, você tinha o peso do meio de campo lá. Então, mais um jogador para reforçar ali o meio de campo. O Pepe não, já era um atacante, cobrava muita falta. Em 1958, ele foi reserva do Zagallo. O Zagallo aí tá velho, né? Já não tá aparecendo mais aí. Famoso por aquela frase, vocês vão ter que me engolir. E ele estava lá nessa seleção renovada, né? Uma seleção diferente das outras, né? Mas tinha o Castilho, né? Depois passou para o Gilmar, né? O Castilho é aquele cara também que foi o melhor goleiro da história do Fluminense, depois cometeu suicídio. Como eu sou santista, eu lembro que ele foi técnico em 1984, naquela vitória, né? O Santos impediu o Corinthians de ser tricampeão em 84. E o Carlos Castilho
Para quem não sabe, ele foi o eleito maior goleiro do Fluminense em todos os tempos, né? Aí, e você sabe que eu vi todos, né? Eu li os placar todinhos, ainda não mudou, ainda não teve o goleiro do Fluminense, não. Então é pontual isso aí. Você pode pesquisar também. A vantagem que eu falo aqui, você pode pesquisar. Cada fato. Uma seleção que começou os primeiros jogos, né? Teve também o Milton Santos, né? Fez aquele gol lá, lateral não ia para frente, não corria. E no final, o lateral acabou fazendo gol, né? No jogo contra a Áustria. Teve empate contra a Inglaterra também. Aí que a coisa pegou, né? Tava faltando gols. O Brasil não conseguiu fazer gols da Inglaterra. Empatou 0-0. Depois de ter metido uma goleada ali na Áustria. E jogou com a Rússia, né? Aí se estreou o Pelé, aquela turma toda lá genial lá, que acabou levando o Brasil aos títulos, né? Dupla dinâmica, o Garrincha e o Pelé. O Vavá também entrou no lugar do Mazola. E o Vavá também acabou fazendo muitos gols também, né? Sendo um jogador decisivo. O Vavá, o falecido Vavá, que jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou um artilheiro aí da história de futebol brasileiro, o Vavá. Brasil, a França, né? Também pegou a França. Os brasileiros acabaram encontrando os franceses, Just Fontaine, né? Just Fontaine. A França tinha metido uma goleada nos paraguaios, né, de 7, e acabaram encontrando o Brasil, né? Era a chance dos franceses aí em confronto, o primeiro confronto da história entre brasileiros e franceses, que vocês vão ver depois que o Brasil não se deu muito bem com os franceses, né? Sendo eliminado várias vezes aí, mas esse de 1958 o Brasil foi para cima. A França abriu, né? Provavelmente abriu, foi para cima do Brasil. O Brasil acabou coordenando o jogo e metendo uma goleada dos franceses, que ficaram muito chateados. Inclusive, o goleador, né? O próprio Fontaine. E o Brasil, outra seleção de destaque aí, até essas que eu falei, a própria Suécia, né? A Suécia tinha Gris, tinha Lidholm, os dois grandes jogadores aí do trio, né? O trio, o maior, vamos dizer aí, a maior fase da Suécia em todos os tempos, né? A Suécia conseguiu até hoje a melhor colocação da história, que foi o segundo lugar. E também tinha essa geração, a geração que jogou no Milan, né? O Gris, o Nordahl, o Lidholm, o Grenoli, a famosa, o trio dos suecos, né? O trio parecia o nome de cidade. Grenoli, Gris, Nordahl e Lidholm. Esses três aí eu citei naquele vídeo que eu falo do Milan, né? Quando o Milan conquistou o campeonato italiano em 2022, finalmente, eu fiz um resuminho da história do Milan e citei alguns jogadores, né? O próprio Grenoli. E a Suécia acabou ganhando dos principais times aí, veio como quem não queria nada, né? E chegou contra o Brasil. E outros jogadores extremamente eu já tinha falado da Argentina, né? Que a Argentina tomou a cacetada da Tchecoslováquia, pode tirar sarro aí. A Argentina também tomou de 6, né? Vai falar do Brasil, a Argentina foi, e ainda ficou, foi desclassificado para o último lugar do grupo, né? Tinha o goleiro Carrizo, né? O famoso Carrizo, o Labrunha, o veterano Labrunha, Ramos Delgado também foi um grande zagueiro, ganhou muitos títulos no Santos também, estava lá na reserva novo, né? A seleção
também tinha o próprio aí o Aranha Negra, né, para falar aí melhor goleiro da história aí das seleções aí dos campeonatos, né? A Rússia tinha sido iria ser campeã da Euro, né? Pouca gente lembra, na Euro de 60, 2 anos depois ia ser campeã lá na Euro, em quem diria, hein? A União Soviética. Mas eles tinham ganhado medalhas antes também, vinham com uma seleção tecnológica, né? A seleção Sputnik. E o destaque dessa seleção era justamente o maior goleiro da história até hoje, o chamado Aranha Negra, o Lev Yashin, né? Lev de leão em russo. Outras coisas cultural aí da seleção, das seleções, né? Também das seleções aí que eliminaram a Irlanda, né? Duas seleções que foram eliminadas aí por os espanhóis e os italianos, né? País de Gales e Irlanda tiveram essa Copa aí. Inclusive o País de Gales foi o adversário do Brasil, né? O Brasil vem aquele gol do Pelé, né? O Pelé faz aquela jogada espetacular e ganha num jogo dificílimo, um jogo pesadíssimo. O Brasil só ganhou de 1-0 do País de Gales, hein? Se eu não me engano, o Gales tá nessa Copa aí de 2022 também, né? Tem jogador aí que jogou no Real Madrid, quem diria, País de Gales. Conta aí nos dedos aí quantas vezes o País de Gales. A Irlanda não, a Irlanda participou várias vezes, né? E inclusive jogou com a Argentina e perdeu da Argentina, mas ficou na frente no grupo, né? Conseguiu vários outros resultados, né? E a própria como diz aqui, tinha uma marchinha, né? Eu falar da marchinha, a Copa do Mundo é nossa, o brasileiro não há quem possa. Vou pegar aqui a colinha, vamos pegar a colinha aqui, colinha, hora da colinha, rapaz, vamos falar que a memória. Você sabe que a memória é muitos assuntos, principalmente para falar de partidas. E pegar a Copa do Mundo, não falar de todas as partidas, falar de partidas de curiosidades aí. Jogador que morreu, jogador que fez umas coisas especiais, né, dos jogos, né, uma goleada, essa goleada aí da Tchecoslováquia. O Brasil foi campeão do mundo e a Argentina tomou uma paulada. Isso que é legal. Normalmente o torcedor, ele quer ver o teu time campeão e quer ver o outro rebaixado, né? Foi o exemplo do Santista, né, em 2002, no Campeonato Brasileiro. Ele comemorou o título brasileiro e comemorou 2 vezes. Comemorou o rebaixamento que é hoje a Crefisa, né? Vai ser campeão brasileiro, vai comemorar, mas em 2002 era ainda raiz, né? O Santos permanece como raiz, aí por isso que tem essas campanhas. Agora não, o dinheiro diferente, né? Mas aí em 58 o Brasil foi campeão, pouca gente sabe que a Argentina ficou em último no grupo e ainda tomou de 6 da Tchecoslováquia, que nem é mais, agora são dois, sempre falo, são 2 países, né? A Eslováquia do lado e a Tchecoslováquia do outro. Vamos na colinha? Suécia, 16 participantes de 55 países inscritos. Como você sabe, o Brasil foi campeão, o vice foi a Suécia e a França. Eita, a França meteu a goleada também, nesse terceiro lugar aí. E o público foi em média, 24.800 aí. Teve 3,60 gols, um pouco mais de 3 gols aí. Olha, a curiosidade aqui é a primeira conquista da Copa pelo Brasil inspirou o obscuro trio de compositores Dag, Lau,
a criar uma marchinha Taça do Mundo é Nossa, cantada pelo grupo Titulares do Ritmo. Até hoje a canção é executada em rádio e televisão em época de Copa. Em 70, o Marchinha entrou para a história, para frente Brasil, de Miguel Gustavo. Olha aí a colinha da Copa de 58. A Copa do Mundo é nossa. O brasileiro não há quem possa. Rapaz, ali já foram Copa do Mundo dos brasileiros, hein? Dos brasileiros hoje, hein? Isso era a época do Brasil deixou. E aí com a camisa azul, né? A Suécia jogava de amarelo. Tinha também o não só o Nodal não jogou, mas o nó, né? Do Grenoli. Lindholm fez o gol e o Simonson também fez o gol lá contra os brasileiros, né? Os brasileiros meteram 5-2, Pelé fez a festa, Zagallo, Vavá, foi uma festa e o Brasil finalmente foi campeão do mundo. Aí, já desconhecida, né? Aí depois desse que eu falei, né, dos mundiais de clube, aí você vai ver que como principalmente o jogador do Santos, né? O Santos, tinha muitos jogadores do Santos aí. Depois eles foram jogar aquele mundial de clubes lá e foram campeões mundiais. Inclusive eu cito depois, né, da criação daquele mundial de clubes, vamos falando de mundial de seleções, né? Mundial de seleções. E aí veio que aqueles jogadores eram realmente muito bons mesmo.